Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Amém? Enquanto os irmãos vão procurando, você que está na sua casa, curte aí nosso canal. Nós precisamos alcançar mais vidas. E você curtindo aqui, amém? Você ajuda a gente a encontrar mais pessoas. Tem compartilhar aí embaixo também. Manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho. Todas as vezes que eu estou ministrando, eu gosto de pedir esse tipo de coisa, porque a internet, quando você curte, compartilha, nos dá mais visualizações. E tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, que talvez eu e você nunca veja essa pessoa, mas a palavra de Deus vai alcançar ela nessa noite. Amém? Então diz assim, Gênesis 12, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Amém? Hoje, quando eu estava no devocional, o Bispo Luiz ontem tinha me mandado a mensagem, me convidando a estar ministrando aqui nessa noite, e prontamente eu aceitei, eu nunca nego. E hoje, quando eu estava no meu devocional, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração sobre transição, e eu fiquei durante o dia, eu fiquei pela manhã estudando sobre isso, mas durante o dia eu fui escrevendo tudo que o Espírito Santo ia me passando. E o primeiro passo que o Espírito Santo fez foi colocar no meu coração a história de Abrão, que depois se tornou Abraão. Amém? E quando eu comecei a ler a história de Abraão, o Espírito Santo de Deus falou comigo pelo primeiro ponto, que quando Deus chamou Abrão naquela noite, naquele dia, Abrão se prontificou a ir a viver o propósito de Deus. Então, quando Deus chama Abrão e convida ele a sair do meio dos seus parentes, a sair do meio da sua terra, do meio do seu povo, a primeira coisa que Deus faz é convidar Abrão a sair da sua zona de conforto. Quantas vezes estamos nós na nossa zona de conforto e querendo que Deus opere milagres e maravilhas na nossa zona de conforto? É muito bom chegar e ficar em casa à vontade, mas às vezes Deus nos convida para o campo de batalha, e é no campo de batalha que vem os nossos crescimentos. Eu nunca vi ninguém ser promovido na empresa que só chega atrasado, que fica na empresa, que só chega e só fica à toa, que não está nem aí a hora que chega, sai mais cedo, almoça, faz 2 horas de almoço. Eu pessoalmente, eu nunca vi ninguém que prospera em uma empresa que é totalmente desleixado. E quando Deus convida Abrão a sair do meio do seu povo, Abrão estava ali no meio da sua zona de conforto, com familiares, com parentes, com a sua mulher, com seus primos, tios, que seja. Mas naquele dia, Deus convida Abrão a sair do meio da sua zona de conforto. E o perigo da nossa zona de conforto, quando nós estamos na nossa zona de conforto, quem já viu alguém sedentário? Sem ser eu. Amém? Quando a gente está sedentário, quando eu vou na padaria, às vezes um pouco com pressa, quando eu viro a primeira esquina, eu já estou bufando, amém? Já estou respirando ofegante, já não estou aguentando mais caminhar. E quando a gente está na nossa zona de conforto, é exatamente assim, a gente perde o ritmo de conviver com Deus, de viver com Deus, de caminhar com Deus. Eu sempre que eu ministro aqui, eu falo sobre isso. Quando a gente está no deserto, é um momento de crescimento, é um momento que a gente está em comunhão com Deus. A última sexta-feira que eu tive a oportunidade de ministrar, eu disse que eu até tinha um pouco de saudade do deserto que eu passei, porque no deserto, às vezes, quando eu estava no meio da rua sozinho, eu conversava com o Espírito Santo de Deus, e às vezes até chorava na rua sozinho, conversando e com a presença do Espírito Santo. Então, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente fica inibido de sentir essa tal presença. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a viver
Às vezes a gente tem 10, 20, 15 anos de ministério, já viu tantas coisas, viu tantas pessoas saindo, tantas pessoas entrando, e às vezes a gente se acostumou a viver nessa mesmice. Mas quando a gente está na presença de Deus, tudo é novo todos os dias, tudo se renova. Mas o perigo da zona de conforto é que muitas vezes buscamos conhecimento. A zona de conforto, como que eu posso dizer? O sedentarismo não é só o físico. O sedentarismo também leva a gente para o lado mental. Então, quando a gente começa a ficar sedentário no campo espiritual, a gente começa a criar obesidade de conhecimento. Quem já viu alguém obeso de conhecimento? Eu já vi. Quando você chega na pessoa, tudo ela tem um argumento para poder discutir com você, tudo ela sabe. Se a situação está ruim, a dela está pior, mas se a situação está boa, ela está melhor do que você. Tudo ela sabe. Você vai comentar sobre um assunto, ela está sempre atualizada. Ela nunca aceita receber. Por quê? Ela já está farta do conhecimento. E esse é o perigo da zona de conforto. Muitas vezes estamos no templo, na igreja, na rua, ou qualquer lugar que seja, no trabalho. A gente fica tão obeso de escutar a palavra de Deus, que quando nós desviamos... Quem já conversou com um desviado? Foi pregar uma palavra para um desviado? Um dia, eu fui pregar para um menino lá no trabalho, que ele era desviado. Eu quase tomei um couro de Bíblia. Quase. Só que teve um tempo que eu fechei o olho na hora que ele estava falando, e eu simplesmente, eu até pedi ele desculpa no dia. Eu falei assim: meu irmão, me desculpa, mas conhecimento todo mundo tem, até os fariseus tinham, mas experiência só 12 teve, só 12 viveu a experiência com Cristo. E na hora ele parou e pensou. Eu falei assim: você tem muito conhecimento, mas pouca experiência. Enquanto você busca conhecimento, eu estou alimentando da presença dele. Foi aí que eu levei ele para o meu campo de conhecimento. Ele veio cheio de obesidade, de conhecimento, e veio, aqui no livro tal, de não sei o que, fala assim, assim, assado, e tal, e tal, e tal, e tal. E quando ele disse, eu falei assim: Senhor, se o Espírito Santo de Deus não falar comigo agora, eu vou tomar um couro para um desviado. E simplesmente na hora eu fechei o olho, eu respirei, e eu depois até pedi ele desculpa, que eu não queria ofender ele, mas essa é a realidade. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós criamos tanta obesidade espiritual que nos cultos a gente vem, a gente já não presta mais atenção. Para nós todos os cultos são iguais. Domingo a gente vem, é só mais um domingo, a gente ministra um louvor, escuta a palavra. A semana a gente ministra bênção na semana da gente, mas todos os cultos são iguais. Se o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, mas se não está, amém também, é só um culto. O apóstolo vai estar ministrando lá. E isso se torna perigoso porque a cada dia que passa nós vamos nos tornando frios, nós não sentimos mais a presença de Deus, e a tendência o inimigo vai encontrando brechas e acaba nos derrubando. Então, o segundo ponto que eu coloquei aqui, que quando Abraão decide viver o chamado que Deus tem para ele, o próprio Deus começa a revelar aonde Abraão tem que ir, os caminhos que Abraão tem que ir. Quando a gente vai lendo a história de Abraão, a gente vê que Abraão não se movia por vontade própria. Ele não falava assim: hoje eu vou para lá. Ele ia caminhando, encontrava lugares e conversava com Deus, e Deus ia direcionando Abraão. E vai passando a história de Abraão. Chega um certo tempo que Abraão se divide com o seu sobrinho, deixa ele escolher um lugar para ele ir. Ló não era bobo, escolheu o lugar mais verde. Abraão foi para o lado mais hostil, não tinha nada, era deserto, terra seca. Só que esse é o diferencial de quem está vivendo o propósito. Quem vive o propósito não vive por ambiente, ele faz o ambiente. Então, quando Deus direciona Abraão para o lugar de deserto, lá ele frutifica, lá nasce planta, lá nasce o que for que tiver que nascer, Deus coloca no caminho de Abraão. E é assim nas nossas vidas também. Muitas vezes seguimos caminhos, trajetórias que não fazem sentido. A gente perde dias, anos das nossas vidas, passa anos, a gente começa servindo a Deus. No meu caso, eu comecei com 12, quando eu chego nos 60, que aí minha ficha cai. Nossa, não era para mim estar pregando, porque o apóstolo já prega, era para mim estar lá na rua ajudando os necessitados. Mas aí já se passou 60 anos
e minha ficha caiu. Então, a gente começa a ver que no decorrer da caminhada, quando a gente não está com Deus, puxando para o lado de Ló foi para o terreno mais bonito. Às vezes a gente escolhe o lado mais bonito. Nossa, é tão lindo pregar, eu quero pregar também. E eu começo a pregar porque o terreno é bonito. Então a gente começa a seguir em terrenos lindos, mas lá na frente vira Sodoma e Gomorra, vira lugar de perdição, de tristeza. Por que muita gente se perde? Porque tem muita gente seguindo um caminho que não foi chamado para seguir. E é assim nas nossas vidas. Às vezes, um dia eu até comentei com os meninos uma vez, eu estava em casa, falei assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu já danço, eu já canto, eu já toco. Qual que é meu propósito, Pai? Sinceramente eu não sei. Eu ainda não ministrava a palavra, mas um dia Deus colocou no meu coração, de olho fechado, eu lá em casa orando, eu fiquei um tempo em silêncio, e Deus me mostrava. Os jovens que trabalhavam comigo eram todos desviados. Eu até comentei isso com o Rafa, com o João outro dia. Falei: mano, quando eu estava em casa, fechei o olho, Deus me mostrava cada um perfeitamente. E eu comecei a conversar com todo mundo, né? Quem me conhece, eu sou muito tímido a falar em público, mas pessoalmente eu sou muito brincalhão. Então eu conversava com todo mundo, lá na empresa eu converso com todo mundo. E certo dia, eu conversando com um amigo meu, ele vira e fala assim: não, mano, você vai na igreja e tal? Eu falei: vou, mano, tal, vou na igreja, graças a Deus. Ele: nossa, eu era levita, cara, eu tocava guitarra, eu era da quadrangular e tal, e lá na quadrangular a gente fazia o louvor e tal. Eu falei assim: nossa, é mesmo? E por que você saiu? Aí passou, chegava outro: não, mano, tal, eu vi que você postou lá que você é da igreja, né, mano? Eu falei: sou, graças a Deus, mano. Ele: e você? Ah, mano, quando eu era da igreja, já fui batizado e tudo, mas quando eu tinha 15 anos eu decepcionei com um grupo de adolescentes, saí da igreja. Aí passava outro: e aí, fulano? Ele: não, tal, eu vi que lá na igreja lá vai ter tal coisa, né? Falei assim: você vai na igreja também? Aí eu que perguntava ele: vou, mano, nossa, eu curtia demais, eu evangelizava, eu estava fazendo os trabalhos e fazia coisa de jovens, mas passou um certo tempo, aconteceu certa situação na igreja que eu desviei. E eu comecei a perceber que aonde eu estava plantado, era ali que era o meu ministério. O meu ministério era o meu trabalho no meio de jovens. E isso me deixou, uma vez a gente morava num apartamento aqui embaixo ainda, e eu descobri eu fiquei sabendo que um amigo meu, que trabalhou comigo, que também eu tive a oportunidade de falar do evangelho para ele, eu tenho uns amigos meio aleatórios, mas ele tinha 50 anos mais ou menos, e você imagina um jovem amigo de um homem de 50 anos, e eu estava ministrando a palavra para ele, e ele falava que ia num certo ministério e tal, que ele estava meio distante de Jesus, e até um certo tempo atrás, eu conversava com ele, ele lembrava de mim em todas as épocas. Normalmente quando a nossa amizade é passageira, a pessoa sai do seu trabalho, às vezes nem se lembra mais de você encontra com a pessoa na rua, mas é só lembrança. Mas esse amigo meu não, ele era diferente. Ele me chamava: não, vem cá, vamos fazer churrasco e tal, traz sua família, a gente está aqui, não, vai ser muito bom e tal. Beleza, aí foi sempre enrolando, nunca aconteceu. Mas é até que eu descobri que o ano passado ele chegou a falecer de Covid. Era um homem saudável, muito saudável, jogava futebol de campo, 50 anos e jogando no time de campo. Até que um certo dia ele sentiu febre, depois descobriu que ele teve Covid e foi se complicando. Mas aí eu liguei para o filho dele, que era o levita, que tocava na igreja, e falei com ele: e irmão, tal, eu tô ligando porque eu fiquei muito chateado quando eu descobri que seu pai faleceu, e fiquei muito triste, mas eu não consigo lembrar do seu pai triste. Então eu estou te mandando uma mensagem para te enviar força e te dar um abraço, mandar um abraço e tal. E a primeira coisa que esse jovem falou comigo era assim, ele estava até meio em pranto, soluçando. Falou assim: Fabrício, sabe o que me consola, cara? Falei: que meu pai, ele tinha se reconciliado com Jesus. Na hora eu fechei o olho, eu sentei na cama. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim: não importa o que você faça, importa o que as pessoas veem em você, a marca que a pessoa vê em você. E na hora eu falei assim: o que você quer dizer, Espírito Santo? Aí o Espírito Santo falou comigo: por que quando você falou com ele, a primeira coisa que ele lembrou foi de Jesus? E na hora eu entendi que maior
muito maior, muito maior, muito maior do que os meus desejos, os meus projetos, os meus planos, é o plano do Senhor. Então, eu anotei um terceiro ponto que Abraão pegou tudo que lhe pertencia e foi. Abraão pegou tudo que lhe pertencia e foi. Muitas vezes medimos os passos, por onde andar, o que fazer, o que as pessoas pensam, se é certo, se é errado. E às vezes o Espírito Santo de Deus só quer que a gente vá. E às vezes tomamos decisões que não estão na direção do propósito de Deus. E às vezes, eu falo isso com a Carol lá em casa, que às vezes a gente, na verdade, a gente endemonizou desistir. Quando a gente fala em desistir, irmão, alguém vai orar por você porque tem algo errado na sua vida. Você falou desistir, você vai para o inferno. Mas não, na verdade é que às vezes a gente tem que desistir dos planos que a gente colocou nas nossas vidas, porque Deus não está neles. Maior é os sonhos dele do que os meus. E o quarto ponto, já é o sexto ponto, quando começamos a viver o que Deus nos chamou para viver, nós começamos a deixar rastro das promessas de Deus por onde passamos. Em Gênesis 12, 7, me tocou esse versículo, porque diz assim, então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que lhe darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Eu coloquei isso porque eu creio que depois que Abrão passou por ali, deixou aquele altar, outras pessoas viram aquele altar. E eu coloquei que por onde passamos, e enquanto a gente está vivendo o nosso propósito, a gente deixa a marca de Deus no caminho. Será que onde a gente passa, a gente tem deixado marca de Deus? Ou a gente só vê pessoas falando assim: nossa, tal fulano era bom, né? Tal fulano fazia isso bem, tal fulano fazia aquilo bem. Ou será que a gente vai olhar e falar assim: nossa, aquele fulano quando pregava, meu Deus, pastor Isabela quando pregava, meu Deus do céu, todo mundo tremia naquele banco. Por quê? Porque quando a gente está vivendo o propósito e está no caminho que Deus quer que a gente esteja, nós começamos a deixar rastros no caminho. Pessoas que eram perdidas, se encontrou. Pessoas que tinham uma certa ferida e foi curada. Não para a nossa glória, para a glória de Deus. E um outro ponto eu anotei que quando Abrão muda para o Egito, ele viaja cerca de 425 quilômetros aproximadamente. Eu anotei isso daqui assim, desse jeitinho. Por quê? Eu estou falando um pouco sobre o propósito, mas tem tudo a ver com transição. Eu comecei escrevendo sobre transição, o tema era transição, mas quando eu estava no final, eu já vi que eu estava arrastando um pouco sobre o propósito, um pouco sobre identidade. Mas aí eu vi que a transição ela tem a ver com os dois. Por quê? Porque a gente precisa estar num caminho, no mesmo caminho que Deus quer que a gente siga, que é o nosso propósito. E a transição Abrão muda para o Egito. Ele estava em Canaã. De Canaã até o Egito dava aproximadamente 425 quilômetros. Ele mudou geograficamente. Abrão mudou geograficamente. Mas quando ele decide a viver os propósitos de Deus, ele se coloca para o que Deus chamou ele para viver. O que eu quero te dizer? Que quando nós decidimos ser um levita, não é só tocar violão, não é só cantar, não é só ministrar, não é só tocar bateria, não é só tocar guitarra. A gente tem que começar a fluir disso. Nossa identidade tem que ser de levita. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: nossa, esse é um levita. Quando ele toca no violão, nossa, esse é um pastor, esse é um missionário, esse é um evangelista, esse é um diácono. Porque a identidade está aí. A gente tem que transicionar na nossa mente para o que Deus nos chamou para viver. E foi isso que Abraão fez. Quando ele recolheu tudo, ele estava deixando Abrão para trás e se tornando Abraão. Por que Deus muda o nome das pessoas? Porque as pessoas se transicionam para o propósito de Deus. Eu nunca vi ninguém que entrou no propósito de Deus. Saulo, era Saulo, entrou no propósito, Paulo. Todos foram transformados, se não por nome, por características, por atitude.
Um outro ponto, Abrão era totalmente guiado por Deus, eu já disse isso. Abrão estava totalmente no propósito, Deus direcionava ele aonde ele ia, não faltava nada, não faltava nada. Até quando Abrão decidiu fazer as coisas pelas vontades dele, Deus trouxe ele para o caminho de novo, e hoje tem as nações que são filhos de Abraão. Um outro ponto, para viver as promessas é preciso transicionar. É o que eu disse. Como assim transicionar? Assumir a identidade do que Deus chamou para ser. Um outro ponto, quando eu tinha escrevido isso também, Deus colocou no meu coração: o ano da gratidão. A gente passou um tempo atrás, quando o apóstolo falou, é o ano da gratidão, todo mundo ficou assim, nossa, beleza, janeiro, fevereiro, março veio a pandemia. Aí todo mundo, nossa, eu vou agradecer porque um ano tão triste, tanta gente morrendo e tal. E eu já tinha falado, é o ano da gratidão, eu vou agradecer independente. Se eu pegar Covid e ficar ruim no hospital, eu vou agradecer porque eu vou encontrar com o mestre. Mas eu coloquei no meu coração um ano de gratidão. Veio o ano do avivamento, eu falei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero ser avivado como nunca antes. Mas aí eu via outras pessoas não sendo avivadas, e todo mundo era um ano normal para todo mundo, pessoas reclamando, imposto subindo, e todo mundo reclamando, e eu falando com Deus, Senhor, eu quero ser avivado. E eu fui avivado no ano do avivamento. Então o que eu quero te dizer? No ano da gratidão, teve gente que não agradeceu, foi só um ano normal. No ano do avivamento, teve gente que não foi avivado, foi só mais um ano normal. A gente está vivendo um ano da restauração. Se a gente não mudar o nosso pensamento, o nosso mindset, a nossa vida, o nosso estilo de vida para restauração, ninguém vai ser restaurado. Só quem crê vai ser restaurado. Por que todos ouviram a palavra de Cristo, mas só 12 foram chamados? Porque só 12 entenderam e foi transicionado a viver o propósito. Porque não é todos que vão governar quando Jesus voltar. Porque não é todo mundo que entende o propósito. Por que tem gente na igreja que ainda não foi curado? Porque não entendeu o poder que tem em nome de Jesus. Então, quando eu estava escrevendo isso, o Espírito Santo falou comigo no meu coração sobre isso. Vira ano após ano, ano que vem, Deus vai dar outra visão para o apóstolo, e vai ter gente que ainda não entendeu a visão, e não vai viver nada, vai ser só mais um ano reclamando ou pensando em interesses próprios. Então, que nessa noite, o que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração é o que Ele entrega na vida do nosso líder, que é o frente, que é o que está nos puxando para o caminho que Deus quer que a gente caminhe. Nós temos que nos transicionar para lá. É o ano da restauração. Já aconteceu uma restauração na sua vida esse ano? Se não aconteceu, pensa, fala assim, Senhor, será que eu estou sendo restaurado? Nem que seja a minha fé, Pai, nem que seja a minha vida espiritual. Eu não falo só de material. Será que eu estou sendo restaurado? Às vezes não, às vezes é só mais um ano que se passou, que está se passando, e vira ano, passa ano, vira mês, passa mês, e a gente não saiu do lugar. Então o outro ponto precisamos adotar e transicionar a nossa mentalidade para que Deus nos chamou para fazer. Eu acabei de dizer, viver o direcionamento que Deus deu para nós. É o ano da restauração, vamos ser restaurados. Eu até falei isso uma sexta-feira também, que lá em casa eu falei com a Carol, falei assim, que esse é o ano da restauração, não é? Falou, falei assim, para nós vai ser além de restauração, dupla honra. Ela falou assim, amém, amor, eu creio e tal. Então assim, eu transicionei minha mente. Eu continuo agradecendo, eu continuo sendo avivado, e agora eu venho sendo restaurado. Existe odres a ser restaurado nessa noite. Amém? E um outro ponto você já parou para pensar que nada que você fez tem fluído ou prosperado? Porque às vezes você tem feito o que Deus não te chamou para fazer. Eu joguei esse ponto um pouco mais para trás, que eu já tinha falado. Mas às vezes a gente está caminhando a caminhos que não fomos chamados. E eu parei para pensar nisso. Falei assim, Senhor, beleza, tudo bem, o que o Senhor quer tratar conosco, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? E eu parei para pensar que os nossos jovens de hoje em dia, ninguém quer transicionar a identidade. Você vai conversar com um jovem hoje, você fala assim,
E aí, fulano, qual que é o seu plano? Ah, meu plano é trabalhar, fazer uma faculdade, ganhar bastante dinheiro e ser rico. Outros, ah, meu projeto é isso aí mesmo, eu quero é curtir a vida mais do que todo mundo. O importante é que eu viva o melhor. E cada um com um propósito diferente, com uma ideia diferente. E eu comecei a pensar, falei assim, Senhor, o propósito do Senhor desde o início era que nos casássemos, criássemos uma família, multiplicássemos e vivesse as promessas do Senhor. Só que hoje, a maioria dos jovens, ninguém quer ser homem. Você conversa com os homens, os rapazes, os adolescentes, ninguém quer transicionar a mente de adolescente para a mente de pai, de adulto, de homem da casa, de provedor. E você conversa com algumas meninas, algumas mulheres, e você fala com ela, e aí? Qual que é seu plano? As meninas de hoje em dia, as mulheres de hoje em dia, a maioria, ninguém quer ser mãe, porque não tem homem para mulher ser mãe hoje em dia. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias para trás, e ele estava falando que o filho dele, olha para você ter ideia, os meus amigos é tudo mais velhos, e ele falou que o filho dele é pai de 4 meninos agora, e ele tem mais ou menos a minha idade. Eu falei assim, coragem, eu tenho 2 e já desisti, eu parei por aí. Mas eu descobri que ele tem filho com uma e larga, tem filho com outra e larga, tem filho com outra e larga, e assim vai. Por quê? Ele não transicionou a mente de pai em falar assim, ó, eu vou ser pai desse menino, você é seu marido, vem, eu vou cuidar de vocês e leva. Os homens estão abortando o projeto de família, o projeto de pai de família, de cuidar de alguém, de crescer, de multiplicar. E as meninas automaticamente também, porque não tem homem para assumi-las. Então isso eu comecei a pensar através disso, falei assim, Senhor, faz total sentido isso. Ninguém quer crescer. Você conversa com os jovens de hoje em dia, que todo mundo só quer molecagem, ninguém quer crescer, ninguém quer virar homem, de chegar e sentar, e daqui uns dias sentar para os filhos, sentar para os netos e contar a história, e contar tudo que já viveu, as experiências. Ninguém quer transicionar a mente de criança para adulto, para pais. E eu já tinha falado aqui também um outro ponto que eu anotei, que transicionarmos, a transição tem a ver com a identidade e com o propósito que a gente está vivendo. Para se tornar pai, para a gente transicionar nossa mente para a mente de pai, a gente tem que estar no propósito de uma família, no propósito de ter filhos, no propósito de casar, de ter uma família grande. E será que todos os dias nós temos nos entregado para o que Deus nos chamou para viver? É só uma reflexão que eu deixo nessa noite, que em casa, chegarmos em casa, a gente, no momento de oração, a gente começa a colocar diante de Deus, será que Deus, eu estou vivendo o teu propósito? Será que o meu propósito é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que o meu propósito é caminhar por caminhos que eu estou caminhando? Por mais que eu te sinta, Pai, às vezes, será que é o caminho certo a seguir? Amém? Hoje eu deixo essa tarefa de casa, como se diz, para você chegar em casa e orar e falar, Deus, eu estou no caminho que o Senhor quer para mim. Senhor, que quando o Senhor me chamar para prestar contas, eu vou ter meus talentos multiplicados, ou eu vou ter os meus talentos enterrados? Eu vou ter vivido o propósito do Senhor para mim, ou eu vou ter simplesmente enterrado, feito o que eu quis fazer, e no final chegar e falar assim, Senhor, eu guardei meu talento para te entregar. Então que possamos pensar nisso a cada dia, que possamos viver o que o Senhor nos chamou para viver. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem algo para fazer na vida de cada um. Senhor, nessa noite, ó Pai, te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, pela vida do Senhor em nós. Senhor, nessa noite, ó Pai, pedimos, Senhor, cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Que a cada caminho que a gente pisar, Pai, for o caminho que o Senhor colocou para nós seguirmos, ó Pai. Senhor, abençoe, ó Pai, a nossa caminhada, ó Pai, como peregrinos aqui nessa terra, Deus. Senhor, nos abençoe, ó Pai,
e que possamos, ó Pai, nos transicionarmos, ó Pai, para caminho, para estações, ó Pai, que o Senhor quer que a gente viva, ó Pai. Senhor, que nessa noite, ó Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida dos nossos jovens, Senhor, que eles se transicionem a cada dia, ó Pai, de jovens para adultos, para pais de família, ó Pai. Senhor, queremos, ó Pai, a vida do Senhor em nós a cada dia, queremos viver os propósitos do Senhor em nós a cada dia, Pai. Senhor, nos entregamos, ó Pai. Senhor, pedimos o crescimento do Senhor em nós, o amadurecimento do Senhor em nós, e que possamos entender os Teus projetos, a Tua palavra, ó Pai, o Teu direcionamento, ó Pai, e seguir, Pai, sem questionar, ó Pai, para onde o Senhor quer que a gente siga. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti, Pai. Fala aos nossos corações a cada dia, ó Pai. Nos incomode quando nós pensarmos em desviar, Pai. Que o Senhor nos traga a caminhos retos, aos caminhos do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia.